Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora sim. Então, em primeiro lugar, muito obrigada para quem está acompanhando essa live. E hoje a ideia é mostrar um pouquinho para vocês do meu processo de engenharia durante o fatiamento de uma peça. Nós usamos perfis prontos, eu tenho os meus perfis que eu uso também, existem os perfis padrão do Cura, mas a aplicação simples desses perfis nem sempre traz para a gente o melhor resultado, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje nessa live. Vai ser uma live rapidinha, a gente não vai ficar muito tempo, eu vou fatiar uma peça que vai ser impressa durante a noite ou provavelmente amanhã durante o dia também, que é uma peça maior, é uma peça grande, e o que eu vou fazer é usar alguns recursos para que a gente tenha o melhor resultado possível, tá bom, gente? Então, vamos ver quem que está aqui no chat. Deixa eu dar boa noite para todo mundo. Agora sim, boa noite, Paulo. Boa noite, Suelen, Alexandre Duarte, o Ander Jorge, o Paulo Teodoro. Quem mais? Sejam todos muito, muito bem-vindos, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu já colocar na nossa peça aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer hoje? Eu vou mexer com esse carinha aqui, é o Batman, certo? É um modelo péssimo, gente. Embora seja um modelo muito bonito, né, a gente pode ver que é um Batman todo imponente, bastante detalhado, né? Ele tem o rosto bem detalhado, né? A armadura, o uniforme também todo cheio de detalhes, né? A capa, né? Embora seja um projeto bonito, né? Seja muito bem feita essa escultura, o problema é que a gente tem que imprimir ela inteira, a menos que a gente corte em algum software, tipo Mesh Mixer ou outro software que permita essa divisão, né, do modelo. O que eu poderia fazer então? Né? Eu poderia tentar imprimir dessa forma. Né? Ele já foi carregado, já veio nessa posição, e se eu pedir para fatiar nesse momento com o meu perfil FAST, por exemplo, a gente vai ter um determinado resultado. Né? A gente vai pensar daqui a pouquinho algumas coisas, né? Mas o que eu quero é mostrar para vocês o que acontece quando a gente simplesmente aplica o perfil sem ter uma grande preocupação, né, com o que vai acontecer durante a impressão. Ok, agora sim, ok. Jasmine, meu motor do extrusor e do Y ficam muito quentes imprimindo ABS por causa da câmera fechada. É normal? Gente, motores de passo, eles suportam temperaturas altas, tá? Você tem que dar uma olhada no manual, mas é super normal um motor de passo trabalhar a 60, 70 graus, né? Até 80, dependendo do motor. Então, não se preocupe, se você não conseguir colocar a mão no motor, pode ser que ele esteja ali entre 55 a 60 graus, né? Teria que medir daí com um medidor, né, térmico qualquer para você ter certeza que não está numa temperatura muito absurda, tá bom? Então, deixa eu pedir um preview. Vamos ver o que está acontecendo aqui com o nosso amigo Batman. O que a gente está vendo, gente? Primeira coisa, a gente tem um monte de suporte. A gente tem 13 horas de impressão, né? Isso é bom porque é uma impressão relativamente rápida, mas o que está sendo feito aqui é péssimo, gente. Para quem já mexe há algum tempo com impressão 3D, sabe que quando a peça fica envolta em suportes, é um inferno para limpar. A gente não vai conseguir limpar essa peça aqui, vai ser muito difícil, né? E se eu descer aqui no fatiamento, vamos ver o que a gente vai perceber. Olha só, vou lá para dentro da peça. Olha o que está acontecendo, gente. Nós temos suporte envolvendo partes da peça, principalmente aqui na perna, olha só. Né? A gente tem suporte em volta da perna. E pior, esse suporte ele não está acessível, por quê? Porque ele está aqui, ó, na parte de dentro, né, da capa.
entre o corpo e a capa do modelo. Vai ficar muito impossível de limpar. Então, essa aqui não é a melhor estratégia. Eu não imprimiria essa peça dessa forma. Por quê? Porque depois eu não vou conseguir limpar. E o que acontece? Eu tenho que pensar em uma maneira de imprimir sem que eu tenha esse suporte todo poluindo, fora a questão de marcar a peça, né, que eu não comentei com vocês. Porque todos esses pontos de contato, eles vão acabar marcando a nossa peça. O que eu poderia pensar aqui? Eu poderia mexer na questão do overhang, poderia fazer um monte de coisa, mas o grande problema é que a gente tem muitas partes desse modelo sendo com ângulos de overhang muito altos. Olha só, toda essa parte que está em vermelho aqui, ó, tá? Ela vai demandar suporte, não tem como. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, minimizar essa parte toda. Porque, olha, ele vai precisar de suporte aqui no peito, vai precisar de suporte nas mãos, né? Não tem como a gente imprimir essas mãos no ar, aqui embaixo do pescoço, aqui nos olhos. Tem muitas áreas que estão demandando suporte. O que eu poderia pensar é o seguinte, né? Não é porque uma peça está em pé que eu preciso necessariamente imprimir essa peça em pé, né? Então é uma figura, né, bem bonita que está ali toda feliz e garbosa, mas não é porque ela foi criada dessa maneira que eu preciso imprimir dessa maneira. E às vezes a gente tem que romper um pouco com isso. Em alguns momentos vocês vão descobrir que a melhor forma de imprimir uma figura é de ponta cabeça, ou deitada, ou de lado, né? E o que a gente pode fazer aqui é justamente isso, né? A gente pode tentar girar essa peça para ver se melhora. Qual é o problema, gente? O problema é que eu tenho muitas áreas que demandam suporte aqui na frente. Então, o primeiro lampejo que eu poderia ter é o seguinte: eu quero reduzir, né, todos esses ângulos aqui de overhang para que eu não precise de suportes na frente da peça. Se eu salvar a frente, já é grande coisa. É impossível imprimir isso aqui sem suporte. Eu vou precisar, né, em alguma medida. O que eu vou fazer então? Né? Se eu não quero que essas partes aqui da frente fiquem pendentes, eu vou girar essa peça para trás, nesse sentido. Então, eu vou tentar girar a 45 graus. Vamos começar aqui, ó, com 45 graus. Olha só o que aconteceu, gente. Eu tenho pouquíssimas áreas agora, né? Já ficou muito mais fácil de controlar o que está acontecendo. Poderia girar mais? Poderia, mas um pouquinho. O que eu posso fazer? Se eu só clicar aqui e girar, né, que opção que eu estou usando? Eu estou usando essa segunda opção aqui, ó, a terceira, perdão, que permite girar a peça. Se eu só clicar e girar, ele gira de 15 em 15 graus. Se eu segurar o Shift, eu tenho uma precisão, ó, maior. Então, vou girar mais 3 graus. Ok, já diminui bastante, né, essa área. O que eu posso fazer agora? Posso fatiar essa peça novamente para ver o que acontece, né? Então, essa é uma alternativa. A gente pode e deve testar, né, outras formas de imprimir em outras posições, porque eventualmente a gente consegue resultados muito, muito melhores do que se nós imprimíssemos na posição original. Jean, boa noite, Jean, tudo bem? Boa noite, Jason, seja bem-vindo. Boa noite, galera, ótimo conteúdo do Cultura Maker, obrigada. Alguma previsão de fazer streams no Twitch? Então, eu não sei fazer streams no Twitch, eu tenho que aprender a fazer isso, né? Porque, pelo que eu estou vendo, tem um movimento bem bacana lá e mais pessoas já me pediram. Eu vou dar uma olhadinha nisso, Diego, para ver se eu aprendo como fazer, tá bom? Vamos lá.
Silvio Luiz dos Santos, suporte em árvore seria mais fácil de destacar sem prejuízos da peça. Não é verdade necessariamente, Silvio, porque o que acontece? Eu expliquei em outra live já, até vale a pena dar uma olhadinha, que não tem uma diferença muito absurda, na verdade, entre o suporte em árvore e o suporte normal, né? O que acontece é que o suporte em árvore é melhor porque ele parte, em alguns casos, porque ele parte direto da mesa e não da peça. Para esse caso em específico aqui, o que aconteceria com o suporte em árvore? Ele iria também envolver a peça, tá? Que é exatamente o nosso problema, né? Talvez ficasse mais fácil de remover, mas mesmo assim ainda não é a solução ideal. Vou gastar bastante material e vai ficar talvez um pouco mais fácil de remover do que o suporte convencional, mas sem essa garantia de facilidade que muita gente acha que existe. O que acontece, e eu explico isso lá na outra live, é que a gente tem que cuidar muito da questão da interface, né? Mas eu vou voltar daqui a pouquinho nessa questão da interface, daí eu explico direitinho, tá bom? Fica tranquilo. Que mais? Deixa eu ver, a Suelen compra aqueles termômetros infravermelhos para materiais... Ah, tá, ok, respondendo a pergunta do aquecimento do motor. Esse peito do Batman tem muito overhang reto, é verdade. As orelhinhas do Batman, já chegam na questão das orelhinhas, gente. As orelhinhas são um problema à parte. Não ficaria melhor gerar os suportes no Mesh Mixer? Mais ou menos, porque o Mesh Mixer ele gera, tem até a ferramenta para você fazer isso, mas que a gente pode, eu teria esse trabalho extra, né? Do jeito que eu vou mostrar aqui, a gente faz tudo direto no Cura e não é muito complicado, né? Até agora eu só gerei a peça e mandei gerar novamente. A gente não fez nenhuma grande engenharia até o momento, né? Vamos voltar lá na peça que eu vou mostrar para vocês, né, o que acontece daqui para frente. Então, deixa eu voltar aqui na nossa peça. Vamos pedir um preview. Olha só, gente. Então, primeiro, já consegui uma coisa bem interessante aqui, que foi salvar toda a frente, né, do Batman. Eu não tenho quase nada de suporte aqui na frente. Esses toquinhos que ficaram aqui vão ser bem fáceis de remover, né? Então não tem muito segredo até aqui. E a maioria do suporte ficou entre a capa, certo? E o corpo do personagem. O que eu vou fazer agora, gente? Né? Uma coisa que eu posso fazer com uma certa tranquilidade é mexer no ângulo de overhang, né? Se eu posso abrir mão, né? Porque eu não tenho muitas seções pendentes. A parte pendente vai ficar efetivamente aonde? Vai ficar embaixo da capa, aqui atrás, né? Então não vai ser nem visível. Nesse caso, nessa peça especificamente, eu posso fazer alguns sacrifícios. Então, o que eu poderia pensar? Poderia trabalhar aqui na questão do overhang. Vou aumentar de 50 para 65 graus, certo? E isso, por si só, já vai dar uma limpada absurda na quantidade de suportes. Então, essa é uma coisa que eu posso fazer. E depois eu vou ter que trabalhar, né, como eu já falei, a questão da interface, porque eu não sei se vocês notaram, mas os suportes eles ficaram bastante próximos à peça e numa região que fica ruim de retirar, né? Que ficou ali entre o corpo e a capa, não vai ser muito fácil se eles ficarem muito sólidos, então a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Deixa eu mostrar aqui, olha só, mexendo no overhang, o que aconteceu? Olha como ficou mais limpo agora, gente. Vai ser muito mais fácil, né, para a gente retirar esses suportes, né? Então ficou uma coisa bem legal. A gente vai ter eventualmente um outro filete um pouquinho, talvez descolado embaixo da perna. Se acontecer, eu acho que não vai acontecer. E aqui já ficou mais fácil de retirar. Por quê? Porque eles não estão tão grudados, olha só. Então, deixa eu virar aqui. Tá vendo que a gente tem regiões bem separadas. Só que nós temos aqui um problema. Olha só. A base do meu suporte ela
é maciça e ela está grudando na peça. Então, isso daqui para tirar depois vai me dar bastante trabalho. Como é que eu resolvo isso? Usando interface. Né? Então, o próximo passo aqui nessa engenharia é a gente habilitar, né, uma interface para o nosso suporte. Então, vamos descer aqui no Enable Support Interface. Então, vamos lá. Vou querer tanto embaixo, tanto no teto, roof, quanto embaixo, né, no floor. Vou deixar aqui o padrão mesmo, 1.92, e o que eu vou mexer é a densidade. Né? Por que eu vou mexer na densidade? Porque eu não quero que essa interface fique grudada na peça, porque senão eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Eu já tenho uma superfície que está bem grudada, então eu vou reduzir isso daqui para um valor bem menor. Vou colocar 20% de densidade nessa interface e vou pedir para fatiar novamente. Boa noite, Ataíde, tudo bem? Jason, acho que eu já dei boa noite para o Jason. Boa noite. Deixa eu ver. Boa noite, galera, ótimo conteúdo. Essa parte aqui já foi. Ok. Teixeira, boa noite. Teixeira, tudo jóia? Elias Júnior, não ficaria melhor... do Mesh Mixer, já respondi essa. Sal, boa noite. Sal, tudo bem? Eu imprimo tirando a capa e imprimo separado. Seria a coisa mais lógica a fazer. Essa peça, eu expliquei no comecinho da live já, ela é uma peça horrível. Ela foi mal projetada, porque ela deveria ter sido feita em partes para que a gente imprimisse com mais tranquilidade. Mas eu estou mostrando justamente casos onde a gente não consegue mexer ou não tem tempo para mexer na peça, né? O que a gente pode fazer. Ou às vezes geometrias que a gente não consegue separar. Acontece de você ter um projeto onde você tem uma geometria específica que não dá para você separar em partes e montar depois, né? Então é bom a gente conhecer um pouquinho dessas alternativas, o que a gente pode fazer para poder imprimir, tá bom? Boa noite, Sandro, Fernando, Primo. Boa noite. Na Ender 3 Pro eu consigo imprimir ABS com o perfil que você disponibilizou? Sim, na Ender 3 Pro você consegue, só tem que fechar. Como eu sempre explico, né, a questão do ABS. Tem gente que consegue imprimir com a impressora aberta? Sim. Mas como não é algo que a gente consiga generalizar, existem pessoas que não conseguem de maneira alguma, eu não posso, por exemplo, dar uma fórmula dizendo que se você fizer x, y, z, você vai conseguir imprimir ABS na impressora aberta, porque não é verdade. A mesma receita que funciona para algumas pessoas não vai funcionar para outro tanto de pessoas, né? Aí eu já prefiro dizer o seguinte, que o melhor é você ter uma impressora fechada. Por quê? Porque na impressora fechada você tem maior controle da temperatura da câmara e consegue ter, né, um melhor resultado, tá bom? O perfil de ABS tem lá no GitHub, então se você quiser depois é só baixar e instalar, tá bom? Então vamos voltar lá na nossa peça. Deixa eu colocar aqui. Olha só, gente, que coisa bacana que ficou, né? Ficou bem mais limpinho já. Gerou as interfaces de suporte, né? A gente tem aqui agora uma distância maior entre a peça e o suporte efetivamente. E deixa eu baixar aqui para vocês verem como é que ficou isso. Olha só, a região de contato ela ficou bem menor, mas mesmo assim ficou densa. Eu poderia até ter colocado menos do que 20%, né? Porque a gente ainda assim ficou com bastante contato, bem melhor do que era antes, com certeza, né? Porque antes a gente tinha essa região aqui, por exemplo, encostando direto na peça, e agora a gente tem a interface, né? Que é uma região menor de contato. Então o que eu vou fazer? Eu não vou deixar essa densidade de suporte, vou baixar um pouco e vou me preocupar com algumas coisas. Então, por exemplo, olha só, esse suporte aqui não deu certo, não ficou bom, certo? E aqui a região da capa, gente, também vai ter algum problema, porque olha só, desse lado aqui, ó,
a gente tem o suporte segurando a capa, e depois ela sobe, ela vai ficar um bom trecho sem suporte algum. O que eu vou fazer então, gente? Agora eu vou para a parte final, né, da minha engenharia, né, para poder ter essa impressão com mais tranquilidade. Então, eu venho aqui no modelo e eu vou adicionar algumas coisas. Então, a primeira delas é a seguinte: eu vou pegar esse carinha aqui e vou colocar aqui. Né? Então, a gente vai precisar efetivamente de um suporte melhor aqui nesse cantinho, porque ele ficou no ar. Opa, sumiu minha caixinha, deixa eu pôr aqui. Clica na peça, clica aqui, cliquei aqui, pronto. Então, deixa eu ver, já ficou numa posição boa, né? Então, essa peça aqui, ó, esse cubinho que eu coloquei, ele vai ser impresso como suporte. Então, imprimir como suporte. Aqui já vai me dar uma boa garantia. O que eu vou fazer, gente? Eu vou segurar essa capa aqui também, porque eu não quero perder minha peça. Então, eu vou criar uma região forte de suporte aqui, para que a peça fique bem presa à mesa e eu não corra riscos. Como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa, eu clico aqui, clico na peça primeiro, clico aqui, seleciono, 10-0 para a ferramenta. Pronto, coloquei aqui. Só que ela está muito pequenininha, então vou clicar nela, vou clicar aqui nesse de dimensionamento. Não quero dimensionamento uniforme, porque eu quero puxar primeiro para um lado, depois para o outro. Deixa eu ver se é o suficiente. Ok. Aqui eu vou aumentar um pouquinho também. Acho que é o suficiente. Agora eu vou mover. Então, vou mover para trás um pouquinho e vou mover para cá para que fique... Ixi, mexi errado. Mexi para frente um pouquinho. Isso aí, toda a região da capa agora, ela vai receber suporte. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir um pouquinho também. Então, pega aqui a dimensão. Não está uniforme, vamos subir um pouquinho. Só para pegar nessa pontinha ali. E tá bom. O que eu quero fazer com essa peça aqui? Imprimir como suporte. Então, beleza. Já criei uma massa boa aqui. Está segurando o pé, está segurando a capa. Acho que já vai ajudar bastante. Poderia até deslocar mais para trás se eu quisesse. Deixa eu ver aqui, puxar só um pouquinho para cá. Quero ver o que acontece aqui. Aí, tá bom. A peça foi levantada. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, que eu acabei exagerando na parte de cima aqui. Aí tá levantando a peça. A gente não quer que a peça levante. Aqui tá ótimo. Então, tranquilo. Acho que já vai dar. Aí, então, resolvemos essa parte, resolvemos a parte aqui e tem a questão das orelhas, né? Que alguém já comentou. O que acontece com as orelhas, gente? A gente tem que imprimir essa parte aqui numa velocidade menor, né? Por quê? Porque é uma região mais sensível, né? Tem detalhes mais delicados. O que eu vou fazer? Mesma coisa, vou clicar aqui, colocar um cubinho aqui. Aqui está ótimo. E vou fazer o seguinte com esse cubinho. Mesma coisa. Vou aumentar o tamanho dele. Aumentar para cima um pouquinho. Deixa eu ver. Para trás. Aqui agora eu vou mover. Vai mover para cá e para cima. Pronto, está tudo dentro. E aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever as informações, né, de fatiamento. Então, eu vou pegar esse carinha aqui agora e vou fazer o seguinte. Modify Settings for Overlaps. Né? Por quê? Porque eu quero sobrescrever. Então, cliquei. E aí, o que eu vou sobrescrever? Tá? Deixa eu ver aqui.
aqui não, online não vou selecionar o que eu quero. Então, não quero esse que está lá, não quero esse, não quero esse. A única coisa que eu quero mexer é na velocidade. Então, posso fechar Shell, Quality, Infill, Material, posso fechar e Speed. Então, isso daqui é de parede e eu vou reduzir. Ele estava imprimindo a 50, eu quero que ele imprima a 25, por exemplo. Então, vamos lá. Print Speed. Eu consigo mexer nisso. Ah, tá. É que eu coloquei o All Speed e esqueci de dizer quais eu quero. Então, eu vou mexer nessas duas aqui. No Print Speed eu não preciso. Deixa eu ver se eu preciso. Deixa eu colocar todas. Beleza. E aí, aquelas eu não queria. Então, deixa eu tirar de novo. Não quero nessa e nem essa. Pronto, só quero mexer nas velocidades. Agora sim. Então, a velocidade geral eu não vou mexer, eu vou mexer na velocidade de parede e eu quero que seja 25. Agora sim. Não mexeu nas outras, então eu vou mexer manualmente. Na externa eu vou deixar 25 e na interna eu vou deixar 35. Para imprimir um pouquinho mais rápido. Pronto. O que eu tenho agora? Nesse cubo aqui eu tenho uma velocidade diferenciada e vai fazer com que as orelhinhas do Batman aqui sejam impressas mais devagar. Eu fiz certo isso daqui, gente? O que vocês acham? Vamos pensar. Olha só, uma parte do perímetro, né? Porque a gente tem que imaginar que o fatiamento está aqui, ó. Uma parte do perímetro ela está sendo impressa com a configuração normal e uma parte com a configuração modificada, né? Isso daqui é ruim, né? Por quê? Porque ele vai ter que mexer na velocidade no meio do percurso. Como é que a gente corrige isso, gente? Aumentando, né, o tamanho desse cubo. Então, o que eu vou fazer agora? Para a gente evitar esse problema. Eu vou puxar aqui um pouquinho para cá, certo? Opa! Aumentar nesse sentido. Aqui, vou movimentar também, né? Aqui. Deixa eu puxar para cima um pouquinho. As orelhas ficaram dentro ainda? Sim. E agora eu já tenho algo mais decente um pouco. Né? Não vai ficar perfeito, porque a gente tem essa curvinha da testa aqui, mas já está bem melhor, né, do que a gente tinha antes. E quando chegar aqui nas orelhas, né, ele vai fazer numa velocidade mais lenta. Fizemos o que tínhamos que fazer, está tudo certinho. Deixa eu ver se eu consigo mexer em aceleração e jerk. Consigo. Então, se eu quisesse deixar mais lenta a aceleração, eu poderia fazer isso também. E mexer no jerk também. O que eu poderia fazer? Poderia dizer o seguinte, bom, aqui nas orelhas vamos diminuir a aceleração pela metade e vamos colocar um jerk bem baixo em 6 milímetros por segundo. Inner wall, vamos colocar mais baixo também, 8. Então, beleza, agora já tenho a peça toda configurada. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar fatiar para a gente ver o que vai acontecer. Ok, as orelhinhas do Batman nas minhas impressões ficam todas marcadas e derretidas. Como eu resolvo isso? Dessa forma que eu acabei de mostrar, gente. Né? Para isso que a gente tem essa possibilidade no Cura. Eu acho bem bacana isso. Sim, o Silvio disse uma coisa boa aqui. Dá para mexer na temperatura final de impressão também, se a gente quiser. Deixa eu ver, tem uma grande chance do suporte próximo da cabeça se mover devido ao movimento da mesa, pois está pouco fino. Sim, a gente pode mexer nisso também. Né? Então, vamos ver tudo que vocês falaram aqui agora. Aqui, ó, eu adicionei mais um suporte nessa pontinha da capa, certo? Não ficou parte para baixo da mesa, ficou uma pontinha bem pequenininha lá, então o que eu posso fazer? Eu posso levantar a peça, né? Isso é fácil de resolver. E o que mais? Aqui eu estava falando desses ajustes aqui, na verdade, que é a questão do tempo mínimo. Né? Então a gente colocou aqui tempo mínimo que era no cooling. Então o tempo mínimo de camada
eu ajustei para 2 segundos, por quê? Porque se eu coloco um tempo maior que 2 segundos, 4, 6, 10 segundos, o Cura consegue chegar na velocidade mínima que está aqui. A velocidade mínima, gente, ela é ruim por quê? Porque quando eu chego a uma velocidade tão baixa quanto 10 milímetros por segundo, eu posso ter problemas de blob, né? Então eu posso ter oozing no bico, que é o escorrimento, e esse escorrimento acaba prejudicando a qualidade, e aí eu vou ter a emenda pior que soneto, né? Então é melhor não fazer isso, é melhor deixar um tempo de layer pequeno, certo? E a gente, para que ele não chegue nunca nessa velocidade mínima. Ou então, se vocês quiserem colocar um tempo de layer maior, aumentem essa velocidade mínima, para não ter problema de escorrimento, tá bom? Vai ter teia, gente, nessas situações, vai dar algum probleminha, pode acontecer, né? Porque, de fato, o parâmetro mais importante quando a gente está imprimindo, os 2 parâmetros mais importantes quando a gente está imprimindo detalhes são velocidade e temperatura. O ideal seria eu poder fazer uma velocidade menor com uma temperatura menor, mas a gente já viu que a gente não tem esse controle de temperatura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir a velocidade, que é o que a gente tem controle, né, que é o que nós já fizemos aqui nessa parametrização, né, utilizando esse cubinho aqui da cabeça. E a temperatura a gente vai ter que deixar na temperatura setada para a peça mesmo, tá bom, gente? Eu imprimi e ficou ok. Ficou bem respeitável até o resultado, eu diria. Para o perfil rápido, né? Porque eu não imprimi isso daqui no perfil de alta resolução. Porque é uma peça grande, não preciso imprimir em alta resolução. Fazendo preview, né, vamos ver o que aconteceu aqui. Tá bem legal. Eu vou conseguir resolver facilmente esses suportes aqui, remover facilmente esses suportes, não vai ter muito problema, né? Eventualmente, se algum de vocês se sentirem seguro, né, aquilo que eu falei, dá para reforçar essa parte aqui de trás utilizando um cubinho, tá bom? Agora sim, volto para o chat. Vamos ver o que tem lá. É a tradição. Jean, é a tradição mesmo. Não pode faltar nas minhas lives, né? Esquecer de trocar tela. Toda live tem que ter isso. Ai, ninguém merece. Ok. Jasmine. Desculpem, gente. Desculpem. Mas até que foi rapidinho. Dessa vez eu consegui ver rápido. Não demorou muito. Ok. Não dá para adicionar uma seção no G-Code igual a torre de temperatura? Dá. Dá para tentar fazer. Talvez seja uma saída interessante. Então, alguém perguntou, deixa eu ver quem perguntou. Foi o Fernando. Então, Fernando, ele perguntou se dá para a gente usar o pós-processamento para mudar a temperatura. Sim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que é uma solução bem legal. Se a gente quiser fazer e lembrar disso na hora, olha só que bacana. Eu estou aqui nessa camada 640, vou descer um pouquinho mais, na 644, né, que é essa camada aqui. Daqui para cima eu quero uma temperatura menor. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo pós-processamento. Então, eu venho aqui nas extensões, tem aqui pós-processamento, Modify G-Code, e eu vou adicionar um script que é Change at Z. Eu vou mexer em alguma coisa em uma altura Z. Que altura que é essa? Eu vou pegar Layer. Em qual Layer? No Layer 644, pode ser. Apply to Layer mais Subsequent. Então, no Layer e nos que vierem depois dele, tá? E aí, o que eu quero fazer? Vamos ver o que a gente pode mudar. A gente pode mudar a velocidade, Speed, Flow Rate e temperatura da mesa. Deixa eu puxar aqui. Olha só, Extruder Temp. Então, vou selecionar a extrusora e vou colocar uma temperatura. Esse perfil ele tem uma temperatura de 200 graus. Como a gente vai imprimir uma velocidade bem mais baixa ali, vamos colocar 190 mesmo, que é o que está sendo sugerido aqui, inclusive. Feito isso, a gente pode... deixa eu dar um tab aqui. Close, fechou.
Deixa eu só me certificar que ficou lá. Eu sou dessas que gosta de olhar. Ficou, tá tudo certinho e tá 190. Então, beleza. O que eu vou fazer? Mando fatiar de novo. Ele está me indicando aqui, ó, do lado do slice, que tem um pós-processamento habilitado. Então, é sempre bom prestar atenção nisso, porque o que vai acontecer se eu esquecer esse script de pós-processamento ali? Na próxima peça, esse pós-processamento vai ser aplicado também, né? E às vezes acontece. Outro dia eu socorri uma pessoa lá no canal que me pediu ajuda porque as peças estavam parando de imprimir sempre no mesmo lugar. Ele tinha colocado o pause at Z, né, e esqueceu de remover. Aí toda a peça que ele fatiava, ela acabava parando. Então, feito. Agora sim a gente vai ter essa parte aqui impressa numa temperatura menor, numa velocidade menor, tudo certinho. E com os suportes mais fáceis de serem removidos. Tranquilo, gente? Tudo jóia até aqui? Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Ok, boa noite, boa noite. Tem como determinar velocidades diferentes em partes da peça? Por exemplo, eu quero que faça 40 milímetros as partes do pé até o pescoço e na cabeça fazer com velocidade de 25 milímetros para tentar melhorar o detalhamento? Sim, é exatamente o que a gente fez ali. A gente diminuiu a velocidade, né? A gente fez uma sobrescrita dos parâmetros de velocidade na parte da cabeça e depois a gente usou o parâmetro depois a gente usou a ferramenta de pós-processamento para mexer na temperatura. Aí nós conseguimos a parametrização ótima, que é mexer na temperatura e na velocidade. Alberto, é possível fazer enfio somente até certa altura? Sim, você usa essa mesma estratégia que eu fiz ali com os cubos. Você coloca um cubo grande até a altura que você quer que tenha enfio e ali você configura os parâmetros de enfio. E para cima, daí você deixa 100. Então, é bem tranquilo até de fazer, né? Você pode variar o enfio também. Ou você pode fazer uma coisa que é mais legal ainda, que eu sempre ensino, que é fazer o enfio em steps, em passos, né? Aqui, ó, deixa eu até mostrar aqui no Batman para vocês o que aconteceu. Se a gente for olhar como está funcionando o enfio dele, perceba o seguinte, olha, vou pegar essa parte aqui. Ó. O enfio é essa parte que está em laranja. Ele está começando com uma densidade muito, muito baixa. À medida que ele vai subindo, olha só, preste atenção no que ele vai fazer. Ele está aumentando a densidade do enfio, certo? Por que ele está aumentando a densidade? Porque ele sabe que vai ter que dar suporte a paredes que vão vir aqui em cima. Então, ele vai aumentando essa densidade para poder dar suporte para as paredes. Olha só, quando chega perto de um teto, ele aumenta o máximo possível a densidade para dar suporte para aquele teto, né? Então, esse é um recurso bem legal que o Cura tem. Olha só, começou sem enfio praticamente, foi aumentando a densidade do enfio até ter a densidade necessária para dar suporte para o teto, né? E como é que a gente configura isso? A gente vem aqui e diz que ele vai ter 3 passos de preenchimento e simples assim, né? Aí a gente diz qual que é a densidade do preenchimento. A densidade máxima é sempre antes do topo. Aí ele divide por 2 e depois ele divide por 2 de novo, né? Assim a gente economiza bastante material, é um recurso que é fácil de aplicar e bem rápido também. Então, deixa eu ver. O que mais? Acabei chegando tarde, perdi o início. Ando sofrendo na hora de remover os suportes, principalmente em peças pequenas. Vou rever a live assim que estiver disponível. Veja a live sobre suportes. Tem uma live especial sobre suportes e tem outra que é especial de miniaturas, né, que eu fiz há algumas semanas atrás.
vale bem a pena, porque te tira todas as dúvidas e ensina como é que você faz o suporte também nas miniaturas para não ter esse problema, tá bom? Que mais? Achei que os cubos sempre iam até tocar a peça. Não, você não precisa ir do chão até tocar a peça. É só você tocar... Deixa eu inverter a frase. Você só precisa colocar o cubo tocando na peça que ele vai até o chão. Você não precisa desenhar ele a partir do chão e chegar na peça, tá bom? Se você coloca o cubinho só em cima, ele já automaticamente faz esse percurso. Por exemplo, aqui ó, no Batman, se eu quisesse aumentar esse suporte aqui atrás, eu não preciso fazer um cubo que desça até o chão. Eu simplesmente colocaria um cubo aqui nas costas, né? E ele já funcionaria como suporte. Igual aqui na capa que a gente fez, não sei se você viu, ó, eles não vão até o chão, não precisa. Feito isso, ele já sabe que ele tem que ir até o chão. Isso a gente ganha tempo, né? Não precisa ficar se matando para ajustar o tamanho de cubo. O que mais? Olá, utilizo o Fernando. Olá, utilizo Cura. Gostaria de saber como habilitar o modo de ver o percurso da impressão na visualização. Agradeço as dicas. Aqui eu estava explicando. Para algumas pessoas, essa barra aqui, ó, de avanço, para a gente ver a impressão, o bico se movendo, essa barra não aparece. Então, o que eu estava explicando nós precisamos do OpenGL instalado corretamente e de drivers de vídeo atualizados. Tem que ter placa de vídeo, e senão não vai funcionar. E em computadores muito antigos também não funciona, tá bom? Então a gente precisa dar uma olhadinha se não é esse o problema, se não está faltando instalar alguma coisa, tá bom? Deixa eu ver, o que mais? Vamos lá, Luiz Eduardo. Estou com problemas para imprimir com ABS usando o seu perfil do Cura. Gente, todo mundo tem problema para imprimir alguma coisa com os meus perfis. A gente tem que ver o que está gerando o problema, né? Toda vez de escola, usando Prusa, isso não acontece. O que pode ser? Provavelmente a altura da primeira camada, né? Você tem que dar uma olhada no Prusa, quanto que está sendo usado de primeira camada, porque talvez o nivelamento da tua mesa esteja mais adequado à altura de camada que está sendo usada no Prusa do que a altura de camada que está sendo usada no meu perfil. Que para ABS eu uso 0,1 milímetros na primeira camada, que é bem fininho. E aí, se o bico estiver um pouquinho alto, o que vai acontecer? 0,1 é uma camada muito fina, não vai aderir direito ali no teu vidro ou na tua manta e vai descolar, né? Então, aí tem a ver com essa questão, provavelmente, do ajuste, do nivelamento. Dá uma conferida lá no Prusa para ver. Se for o caso, você altera a altura da primeira camada também para ficar melhor, tá bom? Outro ponto que acharia interessante é mostrar no display a camada que está sendo impressa. Um dia eu posso fazer uma live sobre isso, gente, para mostrar todas as ferramentas ali do pós-processamento, né? Porque tem muita coisa bacana que dá para a gente fazer, mudar, mandar mensagens, né? Então é bem legal mesmo. Ok, estou tentando atualizar em D3, no Marlin 2 não compila na ideia do Arduino. Então, isso é um problema, gente. Isso daí eu teria que sentar com você algumas horas para entender o que você está fazendo para ver por que não está compilando, né? Tem vários motivos para isso acontecer, não é uma coisa tão trivial. Pode ser uma coisa simples, mas pode não ser, né? Teria que conversar, daí a gente pode até ver isso fora da live, de repente. Deixa eu ver, além da barra, não dá para ver os filetes, apenas linhas finas. Problemas com OpenGL, sim. Na Longer, para troca de filamento no pós-processamento, use... Ah, tá, daí tem aqui uma receitinha que o Primo está passando para quem tem a Longer. Deixa eu ver, Marlin 2 está mudando para Platform I/O e VS Code. Então, eu gosto bastante do VS Code, gosto da interface do IDE, mas é fato que o VS Code está ficando cada dia mais maduro, e para a gente fazer esse tipo de operação no Marlin, eu acho ele melhor, né? Então, de repente, dá para dar uma ensaiada ali para ver se compila, né? Vai que... Agradeço
muito, muito, muito a presença de todos vocês, né? Uma live às 11 horas da noite, a gente está com 27 espectadores, é bastante gente, estou bem feliz mesmo. Espero que a informação de hoje tenha valido de alguma coisa para vocês. Me coloco à disposição lá nos nossos canais de comunicação, o Telegram, no YouTube, no Facebook, tá? Então vocês podem a qualquer momento fazer perguntas que, na medida do possível, eu vou respondendo. E se eu falei alguma coisa errada, também comentem embaixo, coloquem, né? Porque é assim que funciona. Eu tento trazer sempre a melhor informação, mas a gente também erra de vez em quando, isso faz parte, e aí a gente corrige e vida que segue, tá bom, gente? A gente aprende juntos dessa forma. Uma outra coisa, deixa eu aproveitar, né, já que eu estou aqui, para agradecer a todos os membros do canal, porque sem a ajuda dos membros as coisas ficam bem mais difíceis, então agradeço bastante. Peço para que vocês não esqueçam de deixar o like também de vocês depois, na hora que eu colocar o vídeo no ar, tá bom? E divulguem, continuem acompanhando, né, porque isso é bastante importante para o Cultura Maker. Tá joia, gente? Então é isso. Muito obrigada. Fiquem bem. Um bom descanso para todo mundo e até a próxima.